Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa." E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: "Cinge-te e ata as tuas sandálias." E assim ele o fez. E ele disse-lhe: "Lança a tua veste sobre ti e segue-me." E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: "Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus." E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: "Estás louca?" Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: "É o seu anjo." Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: "Vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos." E partindo, foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito a amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no seu trono e lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: "Esta é a voz de um Deus e não de um homem." E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram seu ministério,
e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos, capítulo 13. A missão de Barnabé e Saulo. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali eles navegaram para Chipre. E, chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como seu ministro. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Psídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat, e assentaram-se. E, após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isto, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus. Tendo primeiramente a João, antes da vinda dele,
pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos, e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Atos capítulo 14. Em Icônio. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos. E, havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus com os seus governantes, para os insultarem e apedrejarem, tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali eles pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: "Levanta-te direito sobre teus pés." E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua de Licaônia: "Os deuses desceram até nós na semelhança de homens." E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: "Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e todas as coisas que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo nosso coração de alimento e de alegria." E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E eles, passando depois por Pisídia, chegaram a Panfília. E, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à igreja de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E, tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos.